Muito bem, amigos. Antes de entrar no assunto propriamente dito desse vídeo, eu queria fazer um alerta importante a vocês que acompanham o canal ou quem estiver chegando hoje aqui no canal. Veja só, nós temos vídeos aqui no canal, como também existe na maioria dos canais, vídeos que têm poucas visualizações, mas que são muito bons em termos de conteúdo. E às vezes as pessoas, por algum motivo, não assistiram muito, ou por o vídeo ser muito longo. A gente tem alguns vídeos aqui que realmente são muito longos, como uma palestra de quase 1 hora, 50 minutos, 50 e poucos minutos. Então, tem alguns vídeos que são longos, por exemplo, e que tem poucas visualizações, mas que merecem de vocês que estão inscritos no canal, quando tiverem tempo, dá uma maratonada, dá uma olhada. A gente tem 3 playlists aqui, todas 3 playlists com vídeos muito interessantes, tá? E tem outros vídeos que não estão nas playlists, mas que também têm a sua importância, tá? A gente coloca alguns nas playlists, mas não significa dizer que os outros não sejam dignos também de vocês darem uma olhada. E o que eu quero mais alertar sobre isso é que esse canal, por exemplo, tem mais de 200 vídeos, tem muito material, tem muito vídeo, porque a gente faz vídeo aqui com muita regularidade, quase todos os dias tem material novo, tem vídeos novos. Só que eu venho reparando que nesse mês de janeiro tem poucas visualizações nos vídeos e também tem vídeos de extrema qualidade, de grande conteúdo que mereceriam uma atenção maior por parte de vocês. Então eu quero alertá-los de que às vezes você que está chegando no canal, às vezes alguém que vê um vídeo com poucas visualizações, pode imaginar e pensar que o vídeo não é interessante. E não é bem assim. O vídeo tem às vezes um conteúdo bastante bom, muito interessante, mas que por um motivo ou por outro não atraiu tanto os olhares, não atraiu muitas visualizações, muitos likes, etc. Então, para você que é inscrito no canal e gosta de fazer aquela pesquisa, aquela navegação pelo canal, e quando tem um tempo gosta de fazer uma maratonada, né? É importante a gente olhar não só os vídeos que têm maior visibilidade, as lives que têm maior visibilidade, como também às vezes dar uma olhada naquele lado B, né? Como antigamente tinha os discos que a gente tinha lado A, lado B, faz muito tempo, né? Mas alguém aí deve lembrar os discos de vinil, as fitas cassete antigas, lado A, lado B. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Né? Aquele seu artista preferido, por exemplo, tem as músicas mais conhecidas, mas tem aquele lado B, aquelas músicas menos conhecidas, mas que o fã verdadeiro conhece, aquela pessoa que acompanha de verdade conhece. Então eu quero lançar isso aqui para vocês no canal. Aquela pessoa que verdadeiramente é fã do canal, é uma seguidora, um seguidor verdadeiro do canal, também deve conhecer o lado B, ou seja, aqueles vídeos que não tiveram grandes visualizações, que não tiveram grande sucesso do ponto de vista dos views, né? Mas que isso não significa nada. Muitas vezes o vídeo é muito bom, tem um conteúdo bastante interessante. Por algum motivo, por alguma situação circunstancial, ele não alcançou um número maior de visualizações. E aí poderia existir várias circunstâncias para isso que não vem ao caso. Mas o que eu quero deixar na mensagem é que vocês possam também olhar com carinho, às vezes, alguns vídeos, tá? Eu vou citar um aqui, por exemplo, Diálogo com Além, que é um vídeo muito bom, que eu fiz com muito amor, muita verdade, contando alguns fatos da minha trajetória, por exemplo. É um vídeo que tem poucas visualizações, porque por algum motivo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que é um vídeo que vale a pena ser melhor divulgado, melhor visto. E assim alguns outros, vocês pesquisem aí no canal, vocês vão ver que tem alguns vídeos com poucas visualizações, mas que mereceriam serem mais vistos, tá? Isso acontece em todos os canais, basicamente. E eu quero alertá-los para isso, tá?
para que não fiquem muito só também nas lives, né, nas transmissões ao vivo, mas que olhem também os vídeos gravados que eu lanço, como esse, como tantos outros, que são feitos com amor, com carinho, né, que são verdadeiras palestras que eu dou, ou mini palestras, reflexões que trago e que a gente se dedica para fazer, faz tudo com muito carinho, a capa, tudo certinho para vocês, né? E muitas vezes as pessoas estão muito acostumadas com as lives, né, com os vídeos ao vivo e desmerecem um pouco às vezes o material gravado. Mas é muito interessante que vocês possam também valorizar o material que a gente lança gravado, os vídeos que são lançados quase que diariamente aqui. É difícil um dia que não tem, às vezes acontece de um dia ou dois não ter, mas é uma regularidade muito grande aqui no canal de vídeos. E eles precisam de uma maior atenção da parte de vocês, tá? Até porque eu estou aqui trabalhando, me esforçando, dando o meu melhor, trazendo conteúdos interessantes, palestras, reflexões. Imagina eu ficar aqui mais de 50 minutos falando, né? E depois esse vídeo, de repente, não ser valorizado, não ser olhado com o carinho que poderia ser olhado, né? Então isso é importante que vocês pensem nisso também no sentido de valorização também do material gravado, do que eu lanço aqui no canal, para que seja maior visto, tá? Embora que eu sempre digo, se tiver uma visualização, duas, três, para mim, o objetivo foi alcançado. Alguém viu, quem precisava ver, viu. Mas eu quero alertar vocês que isso, às vezes, é de praxe. As pessoas tendem a procurar os materiais que tem, os vídeos que têm maior visualizações e as lives, material ao vivo. Todo mundo gosta do ao vivo. Eu compreendo isso. Mas canais como esse, que trazem materiais gravados com conteúdo, com qualidade, vale a pena que você também dê uma atenção maior, tá certo? Dito isto, vamos para o tema. Quem são os médiuns? Quem são os médiuns? Né? Essa é a pergunta, e é uma pergunta proposital porque é o título de um texto de Emmanuel, mentor, guia de Chico Xavier, não é? Que é o grande, podemos dizer assim, o grande patrono do espiritismo no Brasil, porque o espiritismo no Brasil, ele segue Emmanuel, não é? Muito mais até do que Kardec segue Emmanuel, e não é à toa que nas casas espíritas os exórdios de Emmanuel predominam, né? Em 90% no mínimo das casas espíritas, todos os exórdios são de Emmanuel e ele tem uma força muito grande, evidentemente, por ter sido o mentor, né, do maior médium brasileiro e, quiçá, do mundo, Chico Xavier, né? Bem, vamos refletir. Emmanuel lançou um livro psicografado por Chico, que o título, por sinal, também é Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel, e o título do livro qual é? Emmanuel, tá? E para algumas pessoas pode soar até como uma certa vaidade do espírito, né? Apesar de ser um pseudônimo, claro, Emmanuel é só um pseudônimo, né? Significa Deus conosco, tal, Emmanuel, né? Essa coisa toda, mas de qualquer forma, eu sempre achei que soou estranho o título desse livro, tanto nome para se pensar, né? Então o espírito colocar o próprio nome pelo qual ele se apresenta, se chama, colocar como título do livro, para mim poderia se encontrar um título melhor, mas tudo bem, até aí tudo ok. O problema maior não é esse. Há um texto nesse livro que ele fala quem são os médiuns e dá a visão dele, o ponto de vista dele sobre os médiuns. E é um ponto de vista devastador. Segundo ele, ele a detona e arrasa com os médiuns, não é? E ainda mais fala das oportunidades do sofrimento, segundo ele. Bem, antes de chegar a algumas coisas que ele fala, nós temos que convir que médiuns são figuras realmente às vezes estranhas, né? Médiuns são, quando eu digo médiuns, entenda médiuns ostensivos, né? Compreendendo que todo mundo tem o seu grau
por menor que seja, de percepção mediúnica. Mas vamos compreender médiuns no sentido de aqueles que têm ostensividade maior. E esses que têm ostensividade maior realmente são figuras às vezes estranhas. Eu diria até que às vezes não, são estranhas, né? São figuras estranhas porque a gente sabe, e eu digo isso também dizendo por mim, de certa forma, embora que hoje em dia minha mediunidade não é mais tão ostensiva como já foi, né? Que eu acho até bom, mas ainda tenho boas percepções e leituras, né? E algumas coisas algumas mediunidades que tenho, mas ela já foi mais forte na época que eu trabalhava efetivamente no centro espírita, é isso que eu quero dizer. Então, quando a gente fala em médiuns, são pessoas que geralmente são confusas um pouco, são meio perturbadas, são pessoas que têm suas oscilações emocionais e psicológicas muito fortes, são pessoas que podem estar aqui com você alegre da vida, conversando, ou estar no WhatsApp com você 3 dias conversando, quase que sem parar, de uma hora para outra some. É uma característica da mediunidade, tá? E não é borderline, não. É uma característica dos médiuns ostensivos. São figuras, às vezes, meio complicadas, meio estranhas. Eles têm muitas oscilações emocionais, muitas oscilações sentimentais, psicológicas, não é? São pessoas que tudo é muito intenso, não é? As tristezas são muito intensas também. São pessoas que têm uma sensibilidade maior, tanto que tem a percepção, né, extrafísica, o contato, tal. São canais. Exatamente por isso são pessoas às vezes frágeis, pessoas que têm uma certa fragilidade em alguns momentos, em outros momentos têm muita força, né? Isso é do ser humano em geral, mas eu estou me referindo que os médiuns ostensivos têm isso num potencial maior. Tudo isso que eu trago aqui faz parte do ser humano, mas os médiuns ostensivos têm isso em maior grau, ou seja, momentos de muita fraqueza, de debilidade, momentos de tristeza profunda, outros momentos de muita alegria, momentos de afastamento, porque eles gostam de ficar reclusos, mais reclusos, estudando ou pesquisando, ou em momentos de muita oração, meditação, em momentos de estudos profundos, às vezes de suas doutrinas, em suas religiões, de ritos, né, de algumas religiões, de mudanças de patamares mediúnicos, enfim. Tem tudo isso. Médium é aquele ser que tanto faz estar sorrindo para você agora, daqui a pouco some ou fecha a cara, ou desaparece, passa um tempo que você parece que se intrigou de você, está longe, está distante, de uma hora para outra está junto de você de novo. É assim, são seres que realmente têm essa estranheza e que têm muitas oscilações, e que por serem muito sensíveis também atraem às vezes questões psicossomáticas muito fortes, algumas doenças, né? Tudo isso por conta dessa mediunidade, porque tem uma sensibilidade muito forte, então também sentem quando espíritos doentes se aproximam, sofrem muitos ataques espirituais, né? Geralmente acabam ficando com corpos muito suscetíveis às questões psicossomáticas, às questões energéticas, tudo isso eu falo por mim e por todos os médiuns ostensivos que eu conheço e conheci ao longo do tempo. E a gente pode ver isso pelo próprio Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, 2 grandes nomes, talvez os 2 maiores em termos de popularidade, que são médiuns que têm, né, tiveram e têm muitas doenças durante a vida, muitas questões psicossomáticas, corpos mais frágeis, né? Corpos físicos às vezes mais frágeis, mais suscetíveis às enfermidades, né? Uma vida mais reclusa, mais regrada, enfim, os médiuns são assim.
precisam ter uma disciplina realmente. Nesse ponto concordo com aquela que a disciplina é necessária, mas não também viver num quartel, não deixar de ser gente, né? Médium é gente, e como gente não podem também deixar de ter a sua condição humana, não podem deixar de também ter a sua vida minimamente social, porque outra coisa também que os médiuns têm, eles são os seres que geralmente são antissociais, geralmente não gostam de muvuca, não gostam de grandes aglomerações, geralmente é assim. Tem poucas exceções a essa regra, mas geralmente são pessoas que gostam de ficar em casa, são muito caseiros, não gostam de estar no meio de muita gente, não gostam de estar em multidão, em muvuca, em carnaval, em festividades, muito não. São pessoas mais reclusas, até porque sabe que tudo lhe afeta, sente muitas energias dos locais, das pessoas, e é muito vulnerável a esse tipo de coisa, né? Dito tudo isto que eu falei, vamos a algumas frases mais marcantes do texto de Emmanuel que fala sobre quem são os médiuns, para que no final, no frigir dos ovos, o que eu quero falar nesse vídeo é que discordar de alguns pontos de vista de Emmanuel sobre quem são os médiuns, tá? E dar a minha visão e a visão que eu sintonizo, que eu percebo realmente de quem são os médiuns na minha concepção, na concepção dos meus estudos, né, que não foram poucos e que são estudos teóricos e práticos sobre mediunidade, das minhas mentorias, de ser um coordenador de grupo mediúnico, também de coordenar reunião mediúnica, etc, né? Então vamos lá. Primeiro, no texto ele diz que são seres que fracassaram desastradamente. Sempre aquela visão de que médiuns têm essa suscetibilidade a sofrimentos porque são dívidas do passado. Sempre aquela história de dívidas, né? Então o movimento espírita ficou povoado dessa história de dívida, de karma, de pagar pelo que fez também. E isso sempre também foi uma maneira de colocar medo e colocar culpa nas pessoas, tá? É uma forma de incutir medo e culpa, tá? Claro que quando nós reencarnamos, temos inclinações, predisposições para algumas coisas, né? No sentido que você pode interpretar aí como karma, tem uma predisposição para tanto coisas boas como coisas ruins. Isso aí é verdade. Existem predisposições. Ou nos contratos lá que nós assinamos, a gente assinou e concordou que teria tal revés na vida, que teria tal problema, tal doença, isso, ou aquilo outro, concordou e assinou um contrato. Então, por isso que vem e que passa por determinadas coisas. Ok. Colocado um ponto nisso, eles são seres que fracassaram desastradamente. Bem, olha, ele diz também que são seres que têm um passado obscuro e delituoso. Seres que têm um passado obscuro e delituoso, com erros clamorosos. Vou repetir, viu? Ele diz que são seres que fracassaram desastradamente, têm um passado obscuro e delituoso, com graves deslizes e erros clamorosos. Ou seja, ele é muito enfático nessa parte de falar sobre isso, né? Veja o que ele diz. Fracassaram desastradamente, passado obscuro e delituoso, graves deslizes e erros clamorosos. Veja como ele é enfático, né, nessa narrativa. O que a gente percebe aqui é que todos nós, todos, sem exceção, que estão aqui no planeta Terra, já passaram, já foram tudo isso aqui. Não só os médiuns ostensivos, inclusive o seu Emmanuel. Inclusive ele também já teve um fracasso desastrado. Inclusive ele teve um passado obscuro e delituoso. Ele já teve. Com graves deslizes, ele também. E com erros clamorosos. Quem? Ele. Ele quem? Emmanuel. Ah, mas Emmanuel é um mentor, orientador de Chico Xavier. É um espírito puro e bem-aventurado. É? Aonde? Aonde ele é um espírito puro e bem-aventurado? Ah, mas é um mentor de Chico Xavier. Pode ser quem for. Ele também foi gente, ou não foi?
esteve na Terra, reencarnado, né? Foi o padre Manuel da Nóbrega, enfim, foi jesuíta, e todo mundo sabe dos procedimentos que os jesuítas faziam e fizeram. Não vou entrar no mérito aqui, mas pesquisem, estudem, e quem conhece sabe. Então, chega ele que querendo se dizer o dono da moral e dos bons costumes, só porque está desencarnado e adquiriu um grau de conhecimento de certas coisas, e vem jogar a opinião dele, o ponto de vista dele, como uma regra incontestável, não é? O que esses espíritos fazem é isso. O que esses espíritos dizem, vocês têm que compreender, nada mais é do que apenas a opinião deles, o ponto de vista deles. Só isso. Isso não é uma verdade absoluta e impreterível e que todo mundo tem que aceitar como os espíritas aceitam, né? Os espíritas da ala chiquista, da ala da FEB, aceitam isso sem contestar absolutamente nada. Aceitam isso de goela abaixo porque veio de Chico Xavier, veio de Emmanuel, então pronto, não tem o que contestar. Mas eles não param para perceber que Emmanuel foi gente, igual a qualquer um de nós. Se hoje ele é um mentor, um orientador, ele também já foi um cidadão encarnado, normal, igual a todos nós. E ele sabe, ou pelo menos deveria saber, que quem está na chuva é para se molhar. Quem está na terra e quem reencarna aqui vai evoluindo ou vai adquirindo aprendizados para e passo. A natureza não dá saltos. Então ele próprio deveria lembrar, antes de esculhambar com os médiuns ostensivos, como ele faz esse texto, quem são os médiuns, ele quer atribuir como se essas características aqui, né, fossem apenas para médiuns ostensivos, quando são coisas para todo e qualquer ser humano. Todo e qualquer espírito que já encarnou na Terra já teve um passado obscuro e delituoso. Todo mundo. Eu, você, Joaquim, Mané, Maria, qualquer um. Todo mundo tem um passado obscuro e delituoso. Tá? Por quê? Claro, a cada encarnação, no sentido do passado, a gente era mais primitivo, mais animalesco. Ainda hoje a sociedade está aí do jeito que está. Brigas, guerras, possessividade, egoísmo, indiferença, frieza, falta de solidariedade, falta de humanidade. Hoje, imagina nos tempos antigos, né, dos homens das cavernas, por aí vai. Então imagina as barbaridades que aconteciam e, claro, tudo que acontecia. Então todos nós, se olharmos por esse prisma, todos nós tivemos um passado obscuro e delituoso, normal do processo, já que, segundo a própria doutrina espírita, fomos criados simples e ignorantes. Então quem é criado simples e ignorante não pode nascer sabendo de tudo e acertando tudo, fazendo tudo certo e tudo bem. Não. Então todo mundo já teve um passado obscuro e delituoso. Me apresente um que não teve. Apresente quem é o alecrim dourado aqui que não teve. Levanta a mão quem não teve. Todo mundo já teve graves deslizes, ou não? Quem nunca cometeu um deslize? Só nessa encarnação a gente já cometeu alguns, né? Alguns. Imagina nas outras. Então, graves deslizes, não tem um que escape. Passado obscuro delituoso, não tem um que escape. Erros clamorosos, não tem um que escape. Inclusive ele, o Emmanuel. Ele, antes de escrever isso aqui, antes de escrever um livro que tem o próprio nome dele, ele deveria lembrar, né? Recordar, já que ele é um espírito tão sábio, tão maravilhoso, ele deveria lembrar que ele também foi um espírito delituoso, teve um passado obscuro, tudo isso aqui. Aí alguém pode dizer, mas isso aqui ele está falando é dele mesmo, ele sabe que ele teve, isso ele está falando dele próprio. Não fica claro isso no texto, tá? Não fica claro isso no texto. Em nenhum momento no texto ele se apresenta como tal. Já que é ele poderia dizer,
Médiuns são seres assim, inclusive eu falo por conta própria, falo por minhas experiências, por conta disso, daquilo outro, ou seja, fazer a meia-culpa, se apresentar como tal, ou seja, de maneira escancarada, se colocar nessa posição aqui. Aí eu ficaria calado, tá? Aí eu ficaria calado se ele de maneira explícita dissesse: médiuns fracassam desastradamente. Eu sou um exemplo. Aí ele se estaria dizendo. Ou médiuns têm graves deslizes, têm erros clamorosos, têm passado obscuro e delituoso. A ver por mim que fiz isso, fiz aquilo outro, fui jesuíta, fui botar na cabeça dos índios isso, aquilo outro, etc. Ele não fala assim. Em nenhum momento do texto, tá? Não fica claro em nenhum momento, nem explícito, de que ele está falando dele mesmo. Ele está jogando isso aqui para os médiuns, a bomba é para os outros. Ele não. Ele não. Mas mesmo que você queira acreditar, mesmo que se a gente quiser acreditar que ele está falando dele, bem, tudo bem. Se você está falando de você, fale à vontade aí. Fale à vontade. Se você foi bandido, foi marginal, foi isso, aquilo, foi aquilo outro, saia botando aí tudo que você foi. E no final assine. Isso aqui fui eu. Esclareça. Ou então diga assim: todos nós, todo e qualquer ser humano na Terra já fez isso, já foi aquilo, já matou, já roubou, já fez isso, já fez aquilo outro, já falou mal dos outros, já fez isso. Isso não está claro em nenhum momento do texto, isso está explícito, nem implícito. Mas se a pessoa quiser achar que está implícito, ainda fica confuso. Ainda fica confuso porque aqui ele está dizendo quem são os médiuns, ele não está dizendo quem são os espíritos ou quem são os seres humanos. Porque todas essas características que estão aqui, volto a falar, não são dos médiuns ostensivos. São dos seres humanos em geral. Todo mundo já teve um passado obscuro, delituoso, já teve graves deslizes, já teve erros clamorosos e já fracassaram desastradamente. Então, nisso que eu discordo, entendeu? É nesses pontos que eu discordo com ele. E aí, discordo também quando ele diz assim: oportunidades do sofrimento, é uma apologia ao sofrimento. Em outras palavras, a catolização do movimento espírita brasileiro chegou a esse ponto de sempre trazer uma apologia ao sofrimento. Primeiro, incutir medo e culpa, e depois fazer uma apologia ao sofrimento. Ou seja, o sofrimento é muito bom, o sofrimento é maravilhoso, é necessário sofrer muito, quanto mais sofrer, melhor. Eu também discordo dessa apologia ao sofrimento. Não que eu não reconheça que o sofrimento traz ensinamentos. Traz. A dor e o sofrimento também trazem ensinamentos. Sem dúvida alguma também. Concordo que sim. Dores e sofrimentos também trazem ensinamentos. Assim como alegrias, grandes alegrias trazem ensinamentos. Tá? Então, o que eu sempre digo aqui é que, na minha visão, se eu puder aprender, se eu puder optar, escolher em aprender muito mais pelas alegrias e pelo amor, eu vou preferir aprender pelas alegrias, vitórias e pelo amor, e não pelo sofrimento e pela dor, tá? Não vou fazer nunca apologia ao sofrimento, apesar de saber, e já tem vídeo aqui no canal que eu falo que o sofrimento não tem essa de opcional não. Todo mundo que passa na Terra sofre. Nasceu, sofreu, já nasce chorando. Então, como não sofrer? Todo mundo já nasce chorando. Geralmente morre chorando também. Geralmente. Se der tempo, né? Se não for uma morte brusca, vai morrer chorando. Então, todo mundo já nasce chorando. Então, se já nasce chorando, meu amigo, é porque sabe que está vindo para uma batalha. Para um campo de batalha que é a vida aqui na Terra. Né? É um campo de batalha, realmente. E muitas vezes a gente vem despreparado, sem escudo e sem lança, sem arma nenhuma. Aí o bicho pega, né? Então, a gente vem com o véu do esquecimento, sem escudo, sem arma, despreparado de tudo, para um campo de batalha onde o bicho está pegando, né? É por aí.
E aí, é nesse sentido todo que eu discordo. Reconhecendo que aprendemos também com a dor e com o sofrimento, reconhecendo que na vida na Terra, e as oportunidades, quer dizer, tanto na alegria quanto na dor e no sofrimento, há aprendizados, só que não devemos fazer uma apologia do sofrimento, não devemos fazer uma apologia da pobreza, não, devemos fazer, buscar amor, alegrias, prosperidade e não ficar fazendo apologia de dor, sofrimento e pobreza. É outro ponto que eu discordo, tá? Bem, para completar, tem aquela famosa frase que ele repete no texto: dai de graça o que de graça recebestes, né? Essa interpretação dessa frase do Evangelho de que a mediunidade é algo que é de graça, que deve ser exercida de graça, porque só os médiuns que exercem a mediunidade gratuitamente é que são bem assistidos pela espiritualidade, e blá blá blá, blá 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 e mimimi. É isso, né? Isso não é verdade. Isso não é verdade porque eu conheço, você deve conhecer também, né? Muitos médiuns que trabalham negociando, é o seu trabalho, que trabalham com sua mediunidade de maneira digna, honrada, não são inferiores a ninguém por conta disso moralmente, tá? Eu, quando era espírita, tinha essa visão preconceituosa, essa visão equivocada dessa frase, o dai de graça o que de graça recebeste, e também tinha essa visão preconceituosa com aqueles que trabalhavam vendendo suas especialidades, eu costumo dizer. Uma pessoa que é taróloga, que é tarô, vai trabalhar com o tarô. Uma pessoa que é cartomante vai trabalhar com a cartomancia. Uma pessoa que é médium clarividente ou que é um médium que vai poder fazer uma orientação espiritual, ele vai trabalhar com isso. Cada um vai trabalhar com suas ferramentas e suas especialidades. E eu não contesto isso, não julgo e não condeno ninguém, tá? E o movimento espírita faz esse tipo de juízo, de condenação. As pessoas geralmente têm esse olhar. Eu já tive esse olhar quando estava lá dentro. Então, essa frase aí, dá de graça do que de graça recebeste, nos discursos espíritas, das palestras espíritas, geralmente diz que médiuns que não trabalham de graça não têm boa assistência espiritual, não têm assistência espiritual confiável. Isso não é verdade. Você já deve conhecer, e eu já conheci muitos médiuns que trabalham com mediunidade, ganhando dinheiro, porque esse é o seu trabalho, e tem grande assistência espiritual. Grande assistência espiritual no sentido de assertividade, no sentido de dizer coisas bem pertinentes, bem condizentes, bem assertivas, que mesmo que não seja um nível de acerto 100%, mas 90%, às vezes 95% de acerto, e às vezes até 100%, né? São médiuns muito assertivos, com boas mentorias espirituais, que prestam ótimos serviços. Prestam ótimos serviços, tanto no ramo da magia, no ramo de fazer isso ou fazer aquilo, como no ramo da clarividência, no ramo da vidência, no ramo da orientação espiritual, né? De qualquer forma de trabalho que você possa imaginar. São médiuns que têm uma qualidade muito grande na sua prestação de serviços. Isso é o que interessa para os consulentes, para aqueles que os procuram. Eles têm boa assistência, sim. Assistências muito assertivas, muito direcionadas e assistências também de bons espíritos. Por quê? Os espíritos não estão preocupados com isso, se está cobrando ou se não está cobrando. Estão preocupados com a eficácia, com a seriedade do trabalho. A seriedade do trabalho. Se o trabalho for sério, a médium ou o médium quiser fazer um bom trabalho, realmente orientando bem as pessoas, ajudando bem as pessoas, sendo assertiva, dizendo o que realmente está percebendo, o que está sentindo e o que os espíritos estão orientando, então os espíritos veem que aquela pessoa quer ajudar,
Se está cobrando é porque precisa, se está cobrando é porque é a profissão da pessoa e ninguém tem nada a ver com isso. Aí é uma questão de cada um, tá? Mas tem boa assistência porque os espíritos entendem tudo isso e sabem que aquela pessoa faz um trabalho correto, faz um trabalho sério. Agora, tem um monte de mentiroso, tem um monte de enrolão, tem um monte de charlatão? Tem. Inclusive na internet tem vários. Na internet tem vários, muitos, muito famosos, mulheres e homens aí que fingem personagens aí e fazem comunicações meramente anímicas, 100% anímicas, aí na internet e todo mundo aplaude, fica batendo palma, mãozinha, coraçãozinho e acha que é verdade. Aí cada um que vai ver isso com a sua própria consciência, tá? Agora que existem trabalhos muito sérios, médiuns muito sérios, que cobram sim por seus trabalhos, tá? Mas que também, dentro desse trabalho deles, eles sempre atendem também muita gente gratuitamente, ou quem não pode pagar X valor, paga Y, também tem isso. Tem médiuns que tem, vamos dizer, cobra X mais Y, mais X mais Y por consultas. Mas por uma pessoa que ele sabe e entende que não pode pagar aquilo, ele cobra só X, ou cobra menos Y, X menos Y, etc. Então existe sempre o viés da caridade e da ajuda, porque além de prestar bem o serviço, eles também compreendem situações de quem não pode pagar mais, alguns eles atendem de graça. Então tudo isso também precisa dizer, até o médium que cobra, em 90% eles que cobram também atendem sempre alguém de graça. Dão sempre um aconselhamento, uma orientação para algumas pessoas gratuitamente, tá? Então é importante dizer isso. Então, eu quis trazer aqui nesse vídeo, vou concluir aqui para que ele não fique mais longo, tá? E eu trouxe aqui um apanhado do texto, trazendo os pontos mais chaves do texto, Quem são os médiuns, de Emmanuel, que você encontra no livro do mesmo nome, no livro chamado Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, pelo Emmanuel, né? Você vê quantas vezes eu falei o nome aqui, porque parece que ele também tinha um pouco de vaidade, né, nesse aspecto de colocar o título do livro com o nome dele, tudo ele, que ele era o maioral da história, e ele quis trazer, ele se trouxe aqui a opinião dele, apenas a opinião dele, o ponto de vista dele, e ele querendo colocar como uma verdade absoluta, como um dogma. Isso aqui que tem no livro é vivido como um dogma dentro do movimento espírita brasileiro, que é manuelista. O movimento espírita brasileiro é manuelista em sua enorme maioria. Então segue cegamente o que Emmanuel determina. E esse texto, por exemplo, é texto estudado, é tema de palestra, coisa maravilhosa nos centros espíritas, quando é um texto dogmático e apenas o ponto de vista dele, a visão dele, que tem muitos equívocos, a começar de que tudo isso que ele atribui aos médiuns, ele deveria dizer que isso são coisas que todo ser humano já teve, todo espírito reencarnado já teve esses mesmos erros aí, não só os médiuns. Então ele deveria dizer quem são os seres humanos, quem são os espíritos reencarnantes. Todo mundo já foi tudo isso aí. Então o erro já começa daí, já começa do título do livro, que eu já achei de mau gosto, colocar o título do livro com o mesmo nome dele. Mas tudo bem. E a história do dai de graça, de que de graça recebeste? Pessoas estudam, o tarólogo estuda, busca, faz cursos. As pessoas hoje em dia estudam. A própria pessoa que desenvolve mediunidade, a mediunidade é desenvolvida, por mais que ele já seja ostensivo, todo mundo precisa sempre estudar, conhecer mais, desenvolver, né? Nos terreiros de Umbanda desenvolve, nos próprios grupos espíritas desenvolve. Então, a mediunidade é uma faculdade que exige também treinamento, direcionamento, uma disciplina, uma vontade de aprender. Vai exigir da pessoa estudos, vai exigir algumas mudanças de atitude, de postura, vai exigir da pessoa esforços. E, portanto, então, não é de graça. Ninguém se esforça de graça. Se gerou um esforço, veio de uma vontade que gerou um esforço, que gera estudos, atividades,
treinamentos, cursos, tudo isso. Então, não foi de graça. Não foi nada de graça, foi fruto de estudo, porque a mediunidade é um patrimônio de todos, da humanidade, não apenas de alguns. Se alguns nascem com uma predisposição, com uma ostensividade maior, mesmo esses também, depois vão ter que se aperfeiçoar, que se burilar, vão ter que serem lapidados em treinamentos, em estudos e com a própria vida, tá? Então é isso. E a história de que médium que cobra não tem assistência espiritual ou tem má assistência espiritual, balela. Balela total. Porque se a gente fosse olhar assim, a gente poderia, escute bem dizer, que o próprio Chico Xavier estava mal assistido em termos de mentor. Porque é um mentor que quis jogar para todo mundo o seu posicionamento, o seu ponto de vista aqui como verdade absoluta. Um mentor muito austero, um mentor com muita veemência no que dizia, não é? Tanto que chegou em algum momento a dizer a Chico que se Chico não continuasse a obra e o trabalho, os espíritos tirariam ele do corpo. Tem um vídeo aqui sobre isso no canal, tá? Então, é isso que eu quero dizer. Quem são os médiuns, então? Que são, aí volto a dizer o que eu disse no início, que são seres estranhos, que são seres que oscilam, que são seres que têm momentos de vulnerabilidade, de muita força. Tudo aquilo que eu falei, volta aí e assiste. Ou seja, médiuns têm algumas estranhezas, é verdade. Mas não é isso aqui que Emmanuel está falando. Tudo isso que Emmanuel está falando se refere ao ser humano em geral. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, sem exceção. Ok? Deixa o like, comenta o vídeo, interage. Não esquece aquela dica que eu falei de olhar outros vídeos no canal. Interage, deixa o like, se inscreve no canal. Se não for inscrito no canal, por favor, inscreva-se agora. Dá essa força para o canal. Inscreva-se, deixa o like e ajuda o canal a crescer. E vamos juntos. Um grande abraço.